Nós estamos anunciando com bastante veemência o programa da Rádio Clube, porque é, sem dúvida alguma, uma visita à igreja, em casa, uma visita simultânea, né, a todos os crentes, toda a igreja. E nós sacrificamos até mesmo os nossos direitos, como há uma pergunta para mim mesmo: o senhor sacrificaria os seus direitos por amor do povo? É o que eu tenho feito, muitas vezes até de uma maneira comprometida, às vezes, e Deus sabe, né? Mas eu tenho feito isso, porque eu comecei a pregar, entreguei a minha vida ao ministério desde novo, e eu nunca vou ter que reclamar, porque pelas oportunidades que eu teria no mundo natural. Eu nunca posso culpar a igreja, culpar a Deus, culpar por esse grande privilégio, né? Mas, sem dúvida alguma, é um sacrifício, como nós argumentamos com os diretores da rádio, que nós não usamos a rádio para comércio, para pedir dinheiro, porque eles pagam milhões no programa que nós estamos pagando só para mudar de horário para mais cedo, foi 350 mil a mais por mês, não é? Então, isso não é por vaidade, para amparar um movimento, mas eu acho que, no meio a essa tecnologia toda, a igreja merece um programa de onda média, um culto em casa, não é? E esse seria o principal objetivo. Acompanhando este, então, tem algumas, como no programa da Rádio Anhanguera, há milhares de pessoas que não são da mensagem, que se nutrem através dele. Também esse local, sem dúvida alguma, nós vamos ter estes milhares aí em Goiânia, que vão se alimentar através dele, porque esse programa ele distingue entre os demais, pelo seu conteúdo, pela sua mensagem, pela sua montagem, pela sua técnica, né? E principalmente pela sua mensagem, é claro. Também, associando a isso, tem aqueles que serão revelados. Eu não acredito em movimento, em chuva de gente, mas um ou outro, uma alma que vale mais do que o mundo todo, de vez em quando chegará através do programa. Então é isso aí, como está sendo anunciado repetidas vezes, porque até acostumar, não é? 15 para as 10 da noite, que significa 21h45, não é? 15 para as 10 da noite, às 10h15, não é? São meia hora. Nosso programa é padronizado em meia hora. Nós temos mais de 8 anos também no emissora no Recife, lá em Pernambuco, por nossa conta aqui. Agora abrimos mais um em Porto Velho. Em Porto Velho. Porto Velho é Rondônia? Rondônia, né? Rondônia. E temos em Teresina? Teresina, no Piauí. De forma que, calados, sem tocar trombetas, esta igreja trabalha, não é? E nós temos uma África no Brasil também. E hoje mesmo nós temos pequenos obreiros aí, ombrando mochilas aí por essas matas aí, andando a pé no interior da Bahia,
nós estamos auxiliando financeiramente obreiros, e calados, né? E assim, Deus continua trabalhando. Eu sei que o que se chama de direitos, sacrificar direitos, é muito relativo. É muito relativo. Eu acho que o principal de tudo não tem sido sacrificado por coisa alguma da minha parte. Nesse próximo domingo, com certeza, domingo de manhã eu não estarei aqui. Eu não uso avisar, mas eu não vou passear, eu vou trabalhar. É a serviço especial da obra. Como também no outro domingo eu não estarei aqui, são 2 domingos em seguida, também a serviço, não vou passear. Eu nunca fui para o encontro para conhecer a cidade, nunca fui, mesmo lá no exterior, conhecer Torre de Paris, nem de... Não tenho essa curiosidade, sem condenar os que têm, né? Mas nesse ponto, eu disse para eles, eu tenho sido um exemplo. Eu vou para um encontro, lá fora, para mim o encontro é meu. Eu tenho a mesma dedicação. Eles saem todos, eu fico sentado no púlpito lá, todo mundo vai embora. Todo mundo está conversando lá fora, comendo, eu estou aqui quieto. Assim mesmo, ainda tem muita gente que vem pedir para tirar foto, abraçar, chorar, né? E às vezes autógrafo e coisas, mas eu gosto sempre de ficar lá no púlpito quietinho. E normalmente sou um dos primeiros que chega e o último que sai. Eu tenho isso comigo, eu não gosto de passear, eu não iria a tal lugar só para conhecer aquele lugar. Eu fui por causa do encontro. Eu fui lá por causa disso. Então, eu tenho sido muito bem sucedido com isso. Creio que também estão sacrificados alguns direitos aí, não é? Agora, fala-se muito errado, e eu falo muito errado. Eu repeti várias vezes nesse programa hoje a palavra fatilha, mas não é fatilha, é fatia, não é? É fatia, não é fatilha, eu repeti várias vezes. Vocês vão ver a mensagem que eu preguei em João Pessoa na minha falta. Eu estava esperando viajar para vocês vissem. Então eu começo já dizendo a infabilidade do Papa, e não é infabilidade, é infalibilidade. Infalibilidade. Isso não vai te deixar no rapto nem te levar. Osborne, eu estava lendo Osborne uma vez, ele disse que um grande mestre em gramática assistiu o seu sermão, e ele que era instruído, era formado também. Depois então, aquele mestre veio para ele e disse: Osborne, você teve 32 erros de gramática, né? Não sei se ele ficou assim, Deus ele, Jesus ele, né? Não sei o que foi que ele fez, né? Mas, para muitos, se o pregador erra uma palavra assim, muito, vamos dizer, um erro berrante, então o culto acabou para ele, né? Mas vai ver, todos nós erramos. Um dos homens mais cultos que nós temos no país hoje é o ex-presidente José Sarney, ocupando cadeira na Academia de Letras, escritor, e eu ouvi falando de uma maneira, uma palavra imprópria, errada, discuto com ele e tenho certeza que ele vai concordar comigo, numa rede de rádio e televisão. E eu gritei na hora: não, senhor presidente, não é assim. É assim. E tenho certeza, porque o sábio é assim, ele não discute quando ele erra. Ele agradece. Bom, afinal de contas, né, eu fiquei com raiva, né? Mas não é fatilha, é fatia. E a gente aproveita essas coisas assim para... Uma vez eu falei na rádio, agora você vê. Rádio, eles chegaram a escrever um manifesto contra mim, dizendo: ó,
ele disse que verbo é uma palavra invariável. Botou entre parênteses, está gravado, para provar. Aí eu sou meio esperto, depois eu fui lá e disse, o verbo Senhor Jesus Cristo é invariável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não, porque está certo. Ele é, gramaticalmente, eu falei, gramaticalmente, eu errei mesmo. Eu errei, eu falo que eu errei, né? Mas eu tenho saída, né? Então, muitas pessoas pensam que botar a palavra no plural é falar correto, o verbo no plural. Mas então eu aprendi. Se você põe o vamos no plural, você não tem que pôr assentarmos. Aí o segundo já é no singular, né? É fácil aprender a regra. Se o primeiro é no singular, no plural, então automaticamente o segundo vem no singular. É fácil guardar essa regra. Só fala errado quem quer. Vamos se assentar, só quem quer. Quem não interessa mesmo aprender, né? Vamos nos assentar. Vamos. Aí já, então você já não tem que falar assentarmos, né? E nós não estamos aqui para aula de português, mas é para descontrair um pouco. Eu entrei um pouco nervoso aqui, meio tenso, e o profeta disse que às vezes ele fazia isso contando outras coisas, né? E eu passo a me corrigir a mim mesmo. Então, por mais, às vezes a gente aprende um pouquinho certas palavras, né? Eu vi um político aí, ele não falava uma coisa sem falar obviamente. Acho que ele aprendeu essa palavra aí, como uma palavra mais estranha, mais clássica, né? Então, só obviamente, a nível de. Eu fico reparando, essa coisa fica cansativa, não é? Mas nós vamos ficar de pé. Vamos ler as Escrituras. Vamos ver aqui Jonas capítulo 2, verso 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu me ouviste a minha voz. Vamos dizer todos? Na minha angústia clamei ao Senhor. Amém. Vocês são bondosos. Agora vamos orar somente. Clamei ao Senhor, só até aí. Na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor. Estamos clamando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Você sabe que a palavra socorro pode significar tudo? Existem 3 letras no código Morse que está pedindo socorro. Ela é tudo. Não precisa contar o que está acontecendo. SOS. SOS. Então não tem que explicar o que está acontecendo. É socorro, é socorro. Se você está lá no quintal, por exemplo, e ouve a voz de sua esposa lá dentro de casa, socorro, socorro. Ela não precisa contar, você já sai com uma enxada na, né? Vai ver uma barata. Lá está uma barata, né? Ah, mas o que é isso? Eu já vim com a enxada pronta para te salvar. É a barata. Mas o socorro quer dizer tudo. Pode ser fogo, pode ser ladrão, pode ser, não é? Eu não quero contar para ninguém rir. Se vocês quiserem rir, é por sua conta. Mas aquelas velhinhas que fiavam, né? Fiando ali na sua... Aquela rodinha de fiar, poucos conheceram aqui, na casinha dela. Sabe-se que elas tinham muito ouro puro, aquelas cabacinhas de ouro, aquelas coisas, né? Aqueles cordões de ouro. E um ladrão, sabendo disso, queria pegar o saquinho de ouro dela.
E foi e se escondeu num giral. Toda casa tinha giral. Lá dentro, giral punha rapadura, colocava rapadura para passar o ano, queijo, não é? E outras coisas. E parece que o giral dela já estava meio vazio, né? Ele ficou lá em cima. E ela chegou e percebeu. Aí ela foi muito sábia, ela começou a conversar com a roda. Pois é, minha roda, eu vou te contar uma história. Quando eu era nova ainda, era moça ainda, minha mãe avisava: cuidado com homem, assim, assim, cuidado na hora que você for buscar água, e tal, etc. E um dia um vizinho lá, um homem meio esquisito, me cercou quando eu vinha voltando da fonte. E me agarrou e eu comecei a gritar: socorro, socorro! E o ladrão ria dela. Socorro! E abriu a boca no mundo a gritar socorro. E o ladrão está rindo. Os vizinhos escutaram o pedido de socorro, chegaram lá e falaram: lá, ó. Pegou, né? Pegou. Muito bem. Parabéns, velhinha. Vocês estão brincando com as velhinhas, ladrões, né? Elas têm também, hein? Mas o socorro tem muito sentido. A palavra socorro já significa tudo. Nosso tema não é socorro, pelo contrário, parece que vai ser mais angústia, começando por chantagem e coisas assim. Eu não gosto muito de ficar preso a um tema. Vocês sabem disso, muito embora quase todas as mensagens elas têm um tema. Extrai-se um tema dela, né? E acho que nós não devemos estar ouvindo o rádio. O rádio tem hora, a hora do programa. Se você deixa outra coisa passar por cima depois, apaga. Aquela lembrança fresca dos hinos, da mensagem, apaga, tira. O bom mesmo é logo desligar. De vez em quando eu estou ouvindo noticiários, é claro. O pastor é um homem que precisa estar também familiarizado, informado. Se tem um homem que precisa estar bem informado, é o pastor. Um pastor que fica muito indiferente ao que está acontecendo, baseado em determinadas partes da mensagem, está enganado. O irmão Branham era um homem super informado. Ele sabia até mesmo o que estava acontecendo no mundo todo. Ele estava bem informado. Agora é claro que ele sabia selecionar as suas fontes de informação. E o porquê e para quê ele tinha que estar bem informado. Agora, eu não sei porquê ou para quê uma mulher tem que estar bem informada, sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Não é? Agora, ele, a gente sabe por quê. Ele estava bem informado na história, no passado, presente, na tecnologia, nos enxertos, né, em tanta coisa, né, até essa fertilização artificial, inseminação. Tudo isso ele falou sobre essas coisas com detalhes, não é? E ouvindo um pedaço que eu não gosto de ouvir, notícias de crime. Mas liguei na rádio, estava entre as grades. E como disse que a mulher era crente, o episódio é porque a mulher tinha se convertido, eu falei: peraí, quem sabe até está relacionado com a nossa igreja, né? E eles sempre pegam essas coisas, sempre apanham para escarnecer, para condenar. Então aquela irmã, com sua irmã, se converteram, mas não foi aqui. E também não creio que foi na mensagem, no interior de São Paulo. E desde que se converteram, então ela, a esposa, a irmã mais velha, mudou totalmente de comportamento com o marido. Interessante que eles deram testemunho dela. Que ela mudou as suas roupas, passou a vestir comprido,
e não vestia mais short, coisa assim. Falei, mas que igrejinha até boa, né? Ela deve ser bíblica, tem muita coisa da Bíblia nela. E eles deram esse perfil da conversão da mulher. Só que ela foi além. Ela queria conversão do marido também. E que enquanto ele não se convertesse, ela não teria definitivamente o seu corpo. Ele não poderia tocar nela. E ele bebia. E diz assim que ela se deitava e virava para o canto da cama. E que ele era imundo. Ele não podia tocar nela e ela não podia tocar em coisa imunda. E por fim, para encurtar a história, um dia, depois de muito desespero dele, depois de muita briga, ele foi ao encontro dela e ela daquela assim, não, o pastor disse. Ele chegou a dizer, não, quem manda na minha casa agora é o pastor. Sem sabedoria, não é? Mulher não estava devidamente orientada. Ele foi ao encontro dela no caminho da igreja, quando ela já vinha de volta, e a matou com a faca. Esfaqueou-a e ela morreu no local. Pois bem, ali então eles terminam, eles pedem que alguém telefone para dar opinião sobre o caso. E eu falei, gente, eu vou promover o programa. Mas acontece que quando eu telefonei, já tinha terminado o assunto, já tinha terminado o programa. Não tive chance de dar o meu parecer. Porque eu queria me identificar e dizer, inclusive, eu tenho um programa nesta emissora, tal hora, assim, assim. E eu quero dizer que há dois lados na coisa. Vocês estão perguntando aí se ele agiu bem, se ele agiu mal, como é que, se fosse o ouvinte, o que faria? Então já ouvimos aí telefonema condenando. Está muito certo, não matarás. Um lado disse assim, não, eu preferia largar do que matar. Dos males, o menor, não é? Então eu queria dizer assim, ora, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ir ao pastor dela, de uma maneira educada, e saber dele se realmente aquela igreja ensinava isto. Uma mulher, quando se converte a Cristo, tem que repudiar o marido. A primeira coisa que eu iria sugestionar e apresentar era isso. Porque ali tem muitos ouvintes, talvez na mesma circunstância. Então, o pastor deve estar preparado, ter condição para responder, para receber um marido descrente. E ouvir as suas razões, como aconteceu comigo várias vezes, tem acontecido. Pois não, vamos se assentar, deixa a pessoa à vontade, se põe ao lado dele, depois então aí você vai jogando a coisa para o lado, certo? Primeira coisa é se pôr ao lado da pessoa. Mas ele não fez isto. Porque também nós não podemos dizer, aquele pastor lá não ensinava a coisa certa. Eu não posso fazer isto. Sabe por quê? Porque muitas aqui já fizeram isto. E, no entanto, eu não ensinei esse tipo de coisa. Que uma mulher tem que virar as costas para o marido porque ele é um descrente. Isso não está certo. Isso teria posto as coisas no lugar certo, como colocou já aqui várias no lugar certo. Então eu mostro na Bíblia que o marido imundo é santificado pela esposa limpa. Ele não a suja. Ela não tem que repudiá-lo, rejeitá-lo,
porque ele é descrente. Aliás, ela nem cogita a sua vida. Isso que é o certo. Então tem esses dois lados. Começou isso aí. Ele foi lá? Não, não foi. Foi o grande fatal erro. Segundo, ele foi lá? Ah, foi, mas o pastor disse que ela antes tem que obedecer a Deus do que aos homens. Então esse pastor está errado. Estaria errado. Se é que ele ensina desta forma. Porque nenhuma mulher está suposta a virar as costas para o seu marido, de acordo com as Escrituras, porque ele é descrente, principalmente se tratando de uma mulher que se converteu depois de casada. Ela já vivia com ele naquela forma. Até se admite uma luta de uma mulher que casou-se com um jovem aqui da igreja, que tinha vida limpa, aparentemente limpa, que não veio para a igreja só para casar, não entrou na comunhão só para casar, né? E que essa jovem depositou tudo nele. Depois, em algum tempo, mais tempo, menos tempo, ele mostrou as suas cores. Ora, mesmo assim, ela não tem escritura para repudiá-lo. Ela poderia carregar um desgosto, uma contrariedade, que poderia vir até refletir na sua felicidade conjugal. Então, eu aproveito estas coisas para falar. E eu queria dizer lá pelo rádio também o seguinte, que isso é uma coisa que quando a mulher vai se batizar, ela deve ouvir do ministrante. Ela já deve ouvir isto como aula de batismo. E se as coisas forem ficando muito compridas, né, muito longas, ainda que tenham que dividir em etapas, mas eu acho que isso deve estar na relação dos ministrantes para o batismo, daqueles que ministram para o batismo. Porque muitas há que pensam que ao se converterem, elas têm que repudiar o marido, virar as costas. Isso traz angústia, angústia desnecessária. Basta já a angústia que virá naturalmente de vê-lo perdido, porque eu teria que ampliar a resposta, dizendo: São Pedro não ensinou assim. São Pedro disse que aquelas que têm maridos descrentes, que os ganhem sem palavras. Mas hoje é normal a mulher lavar o marido, lavar a cara do homem. A expressão é esta. É natural, como se fosse uma mãe dando uma lição de moral no filho. Isso não faz nada mais, nada menos do que desmoronar cada dia mais o casamento. Pedro disse que sejam ganhos sem palavras. Para isso, Deus deu uma constituição para a mulher diferente daquela que Ele deu para o homem. Você viu aquela estatística que o irmão Brana fez com Billy Paul numa viagem? 200 erros que eles viram na viagem, foram anotando, 180 eram mulheres que eram motoristas. 180. E eu tenho uma revista médica que ela mostra que 70%, não sei se 80%, das receitas de psicotrópicos em Nova York, durante um ano, foram para mulheres. Porque elas estão arcando com
responsabilidades que estão acima de suas estruturas, que não são próprias, adequadas para elas. Mas sofrer a vida conjugal não mata nenhuma mulher. Ela nasceu para isso. Ela nasceu com essa estrutura. Ela nasceu para ser mãe. Ela nasceu para ser esposa, a menos que já esteja misturada. Ela nasceu para isso. Então não mata. Tanto que uma mulher pode desmaiar. O homem não. O homem não pode estar desmaiando. Uma hora ele desmaia e não volta mais. A mulher não. Eu conheço uma que desmaia desde criança e até hoje está aí e vai embora. Vai embora desmaiando. Agora, homem, quando desmaia, pode saber, pode comprar o caixão, meu filho. Eu não estou falando de uma crise de labirintite que joga o homem aí de uma vez no chão, não é? Isso é outra coisa. Mas meu pai desmaiou só uma vez. Tá bem? Agora a mulher dizem que tem fôlego de 7 gatos. Você para matar um gato já é custoso, quanto mais 7. Hein? E ela suporta. Ela nasceu para suportar a dor feminina da sua estrutura. Ela aguenta. Não precisa ter medo, não, que você não vai morrer por causa de problemas que competem desde o Éden a você, a mulher, a parte feminina. Está bem? Mas isso tudo causa angústia. Eu queria falar um pouco sobre chantagem. Chantagem quer dizer ato de extorquir dinheiro. Extorquir dinheiro, vantagens, favores de alguém ou alguém, sob ameaça de revelações escandalosas. Isso é que é a chantagem. Em síntese, é isto. A pessoa flagra a outra num determinado delito, bate fotografia, filma, depois manda cópia para a mulher e diz: olha, eu quero tantos milhões, até tal dia, até tal hora. Caso contrário, seu marido vai conhecer essas fotos. Eu estou com as originais e com a negativa. Então essa mulher cai num estado de angústia terrível. Porque é claro que nenhuma mulher que anda com outro homem quer tirar uma fotografia, fazer um filme de lembrança daquilo, pôr no álbum, junto com o álbum de seus filhos, de seu casamento. Você acha que ela quer? Aquela foto? Eles usam dizer até assim, sarcasticamente: essa aí é para a sua coleção, põe no seu álbum de família, põe nesses filminhos, essas fitas de vídeo, aí que lembra os seus 15 anos, e que tem a marcha nupcial do seu casamento, e que tem a viagem de lua de mel. Põe aí. Mas tem uma coisa: eu quero tanto até tal dia. Normalmente eles sabem onde malham, não é? Sabem que são pessoas ricas. Aí então o que acontece? Ele extorquiu aquele dinheiro. Ela tira um alívio, suspira profundo, descansei. Passa 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Na noite da ceia de Natal, o telefone chama. É para ela. Ou na véspera de Natal: olha, nós estamos precisando de mais. Aquele só não deu, não. Você esqueceu? Que angústia terrível.
é ficar nas mãos de um chantagista. Que, aliás, é crime inafiançável. A chantagem, uma vez comprovada, é um crime inafiançável. Aí passa mais um tempo, de novo. É uma cliente que nós temos. Eles têm equipes, eles têm grupos para isso, que filmam de longe. Você pensa que ninguém está vendo? Eles hoje têm infravermelho, eles hoje interceptam telefonemas, eles hoje fazem tudo. Agora, aquela mãe de família, aquela dona fulana, chamando o marido de bem, de querido, na vista de todo mundo, nas mãos de um chantagista, de um grupo de chantagem. Por quê? Existem fotos, documentos, que provam realmente que ela andou com outro homem. Isso é terrível. Agora ela chora, ela começa a ficar nervosa, ela tem que ir para o médico, e aquilo dá angústia. Você sabe, tem muitos que vão ao suicídio, vão ao desespero, colocam uma contra-espionagem, contratam um detetive particular para descobrir quem é, se descobre, manda matar, e assim o inferno acompanha aquela vida. Oh, mas tem acontecido tantos casos que você não pode imaginar. E dentre muitos deles, existe a chantagem montada. Que se faz fotos, fitas montadas. Por isso, deve-se procurar uma pessoa de direito, uma pessoa de direito, uma pessoa que entenda, uma pessoa que possa ajudar. Eu digo, se tem alguma pessoa aqui sendo chantageada, eu diria, me procure. Pode me procurar particularmente. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Eu não prometo te libertar de um dia para o outro, mas eu vou te ajudar, eu vou te orientar. Porque inclusive existem aqueles que, uma vez tendo os elementos na mão, eles usam também forçá-las a encontros com eles. Aquele indivíduo diz, você tem que ser minha também. Por que você pode ser do outro e não pode ser minha? Você tem que saber que agora eu tenho você. O chantagista sempre diz, agora você está em minhas mãos. Ora, eu notei aqui, quem sabe a mulher até de Potifar chantageou a José por muito tempo. E nem sempre o chantageado deve realmente. Elas são exploradas através de circunstâncias comprometedoras. E aí é onde eu repito, essa pessoa precisa de uma orientação de direito, ela deve procurar uma pessoa de direito, que ela possa revelar as piores coisas de sua vida, e que se aquela pessoa não poder resolvê-la, ou resolvê-las, ela pelo menos não aumentou o seu inferno, não aumentou a sua angústia, não arranjou mais um chantagista
para cima de si. É. Na maioria dos casos, eu quero dizer isso, se elas tivessem contado tudo de estouro para o marido, eu estou dando um exemplo de um casal, né? É um exemplo. Há muitos outros casos que são motivos de chantagem. Então o que aconteceria? O chantagista ficaria desarmado. Porque, na verdade, ele poderia continuar a chantagem, ameaçando um escândalo público, se é que aquele homem tem uma posição pública. Mas, pelo menos, ela, 80% dos casos, ela teria um aliado, teria um marido a seu favor. Mesmo que ele não quisesse mais nada com ela, mas ele não ficaria ao lado do chantagista, porque aquilo envolve também a sua pessoa. E qualquer homem de direito sabe perfeitamente que o chantagista é um criminoso. Ninguém deve concordar com a chantagem, com o chantagista. A chantagem causa muita angústia, causa suicídios, causa abandono de lares, atitudes de desesperos. E há uma chantagem social pesando hoje sobre os homens, sobre as pessoas que querem e que têm um compromisso com Deus, com o povo. Normalmente Satanás encabeça, é claro, é lógico, que Satanás é quem encabeça essa chantagem social. E daí então, centenas e centenas de pessoas, de homens, de lares, sustentados pela chantagem social, vivendo casamentos que são formais apenas, por causa da chantagem, da força social que pesa sobre eles. Mas tem uma coisa, existe uma frase muito grande, ela é muito profunda. O interior do homem é muito grande, o interior da pessoa tem muito. E enquanto o interior da pessoa não é destruído, a pessoa não pode ser destruída. As maiores coisas, as maiores virtudes que você tem, as maiores forças que você tem, está dentro de você. Você tem uma grande força interior, que através delas, ou dessas forças, você pode vencer todo tipo de coisa que seja exterior, porque o interior abriga o mais forte. O interior é o que realmente você é. E aquilo teria que realmente afetar o seu íntimo, penetrar no seu íntimo. Mas todas as pessoas são como a terra. A terra está envolvida por uma atmosfera. E por que ela não sofre um bombardeio de pedras, de meteoritos? É porque quando eles são precipitados contra a terra, eles se encandecem e derretem antes de bater na terra.
Aí alguém diz a estrela caindo, mas não é a estrela caindo. É porque eles se encandecem. Isso não acontece somente de noite, isso é constantemente, durante o dia. É porque uma coisa incandescente no ar só pode ser visto por esses olhos à noite. Mas ela é bombardeada constantemente. Mas, veja só, ela tem uma atmosfera que a protege. E toda pessoa tem isso. Toda pessoa que tem isso. Com uma diferença. Isso está dentro de cada pessoa. Aí faz lembrar aquela grande mensagem, tão simples como ela é, porém tão grande, que as bicadas do sabiá não estragam a fruta. Você pode pegar uma maçã bicada de sabiá, um caju, e comê-la. Apenas corta ali a cicatriz, ou qualquer, nem precisa isso às vezes, dependendo do local, de onde você está pegando aquilo. Não estraga. O que estraga é o bicho por dentro. É a coisa lá dentro. Porque lá dentro é realmente aquilo que você é. E Satanás acha que tem alguma coisa contra a noiva do Senhor Jesus Cristo, que se ela não fizer a sua vontade, ele vai causar um escândalo. E esse escândalo então vai impedir os eleitos irem no rapto. Satanás, chantagista, ela já contou tudo para o marido. E não será pago nenhum preço maior do que aquele que foi pago no Calvário. Mas eu tenho uma foto dela. Eu tenho uma foto dele. Eu vi isto, eu vi aquilo. Lutero pega e escreve com letras vermelhas: tudo é verdade, Satanás. Mas com a mesma tinta ele escreve: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Vai-te, Satanás! Satanás está dizendo: você faça isto ou faça aquilo, ou então eu estouro. Você faça isto ou faça aquilo, ou então eu causo um escândalo. Cause e depois eu quero rir na sua cara, Satanás. Eu quero te perguntar: qual dos eleitos Jesus perdeu? Por causa do seu estouro, por causa de sua chantagem. Esse desafio, eu saio correndo na rua, eu falo em qualquer lugar. Esse desafio, eu publico. Qual dos eleitos, qual das ovelhas de Jesus Cristo vai ser arrebatada de suas mãos por causa da chantagem de Satanás? Qual deles? Jesus disse: nenhuma. Nem, diga comigo, nem uma. Nem uma. Nenhuma sequer. São João capítulo 10. Ninguém poderá arrebatá-las de minhas mãos, por causa alguma.
Daniel Cury chegou lá, nem pelo nome dele não foi chamado, nem nome havia lá de Daniel Cury. Disse: não, não tem seu nome aqui, você não pode entrar. Mas de repente ouviu-se uma voz: pai, ele parou por mim lá. Esse é dos tais que eu não posso perder. Esse é um dos tais que eu não posso perder. Tudo que há de bom está do lado de dentro do homem. Tudo que há de bom. É claro que suas atitudes, suas maneiras, os seus olhos refletem as coisas boas que estão dentro dele. Mas por mais que o exterior reflita estas virtudes, ainda não é tudo. Não se pode avaliar a maldade do mal, como também não se pode avaliar a bondade do bom. Sempre tem mais. Está sempre lá dentro. Eu estou procurando sempre, o Espírito está trabalhando para mostrar estas coisas para a igreja. E a igreja entender essa altura, este comprimento, esta largura, esta profundidade, de que nada nos separará do amor de Cristo. E a chantagem daquele reino Nabucodonosor era esta: os chantagistas fizeram tudo até conseguir uma lei, que se eles se dobrassem diante da estátua, então eles não morreriam. Mas eles não se dobraram. Pode matar, podemos morrer, o nosso Deus pode nos livrar. O nosso Deus pode nos livrar de qualquer chantagem, de qualquer angústia, de qualquer peso. Ele pode livrar. E se é possível, passe de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Se temos que beber desse cálice, então vamos bebê-lo. Nós não estamos pedindo para que o Senhor passe este cálice. Para onde iríamos nós? Para onde? Para quem? Aqui na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, parágrafo 104, vou tirar o 102 também. Porque tinha Arão em seu peitoral a pedra de nascimento de cada um daqueles patriarcas? Veja aquelas mães e o que elas sentiram quando aquelas mães e aquelas mulheres hebraicas em dores sentiram seus filhos nascerem, colocaram seus nomes. Disse os seus nascimentos e os colocaram em sua pátria. Isto os estabeleceu para a eternidade. Quando aquelas mães deram à luz, cada uma delas falou o nome da criança. E quando ela falou o nome da criança, ela já estava localizando-o
naquele devido ponto da terra. Então você vê no mapa hoje, Naftali. Você depois vê no mapa, todos os 12 nomes. Mas cada uma delas, quando o filho nasceu, ela deu um nome. E aquele nome formou o interior de cada um. Caracterizou a natureza de cada um. Especificou a natureza de cada um. Até mesmo do que ele ia fazer, cuidar. Plantar aveia, outro plantar trigo, outro criar gado. Oh, José tinha que chamar, era José mesmo. Benjamim tinha que ser Benjamim. Rubem tinha que ser Rubem mesmo. E assim por diante. Cada um estava lá, refletindo o que estava dentro deles. Quando sua mãe falou o seu nome, então esse aí vai mostrar que ele é plantador de aveia. Isso aí vai mostrar que esse aí é plantador de trigo. É tão bom, é tão maravilhoso quando se encontra um profissional que a profissão veio dentro dele. A profissão está dentro, no seu interior. Quando você encontra uma mulher que a cozinha está dentro dela, é a grande força. A maternidade está dentro dela. O ser mãe está dentro dela. Ela nunca teve nojo do marido por causa de mais um filho. Ela nunca criou um drama porque ficou grávida. Porque a maternidade está dentro dela. Você não vê um animal irracional, uma vaca revoltada porque ficou gestante. Os animais irracionais carregam esse instinto de maternidade de uma forma natural, passiva, sófria, com dedicação, com os devidos cuidados normais que a natureza exige, porque isso está dentro de cada natureza. E o homem vivendo contra a natureza se torna um cardo rebelde. É uma planta rebelde torcendo para um lado, marido puxando para cá, mulher puxando para o outro lado, filhos para o outro lado, trepadeiras cheias de espinhos, misturados com chuchuzeiro, que é manso. Maracujá, que é tranquilizante. Mas a própria natureza da planta está dentro dela. Que grande coisa é ser uma macieira. Grande coisa é o que está na sua seiva. Grande coisa é o que veio dentro dela. O homem é isto que você é, por dentro. Num destes dias, quando eu vier a permanecer um pouco mais de tempo, eu desejo tomar aquele assunto exatamente. Então observe Jacó quando ele estava morrendo lá,
quando ele colocou as suas mãos sobre os patriarcas e os abençoou, ele disse exatamente onde eles estariam. Tudo aquilo estava dentro deles. E isto é exatamente de acordo com seus nomes, exatamente de acordo com seus nascimentos, e certamente isto tem algo a ver com você nesta noite. Por mais que Faraó chantageou Israel, não pôde sufocar o que estava dentro. Por mais que tentou subornar o seu líder, faria dele um faraó. Mas Moisés era o que estava lá dentro. Ele não podia escolher, sofrer, gozar por um pouco de tempo da vida de um faraó e perder a vida eterna. Isso não estava dentro dele, ir para o inferno. Não está dentro de você ir para o inferno. Não está dentro de você. Aleluia. Agora este é o seu caminho de nascimento. Isto é o que você é. Um homem natural, uma mulher natural. Mas quando você é nascido de novo, esta não é a consciência de fora. Não, não. A de fora é o que você vê. A de fora é só isso que você vê. Prova, apalpa, cheira e ouve. Mas não é isto de fora. Vamos despertar que a grandeza está dentro. E não está dentro somente dessa irmãzinha que você vai com o rostinho dela. Dessa moça que você simpatiza com ela. Dessa família que você é simpática a ela. É isso que tem que ser discernido. Isso não está dentro somente daqueles que não erram. Por isso o que está dentro de você não faz acepção de pessoas. Você não pode ter relacionamento pessoal com todo mundo. Mas você pode respeitar a todo mundo. Até mesmo o seu próprio inimigo. Por que não respeitar o nome, a ausência de uma irmã, de uma moça, de um moço, de uma filha dos outros, de uma irmã dos outros, de uma sobrinha dos outros? Como respeitamos a nossa sobrinha, como queremos o bem da nossa sobrinha, por que não respeitamos a da sobrinha dos outros? Essa grandeza de interior não permite a você odiar a quem quer que seja. Você não pode odiar. Isso não existe dentro de você. Você está confundindo, você confunde uma manifestação externa dos sentidos, e por isso não vai com a cara de uma pessoa. Então se sente no direito de desmoralizá-la. Ah, sim, o testemunho ficou para agora, exatamente para agora. Oh, grande Deus, grande Deus, eu quero dar um testemunho. Eu nunca maltratei uma pessoa aqui dentro dessa igreja. Meus maiores inimigos. Um dia eu deixei um rapaz falando sozinho, que ele veio falar de um pastor inimigo meu. Eu falei: o senhor para, por favor. Ele não quis parar. Eu larguei ele dentro do escritório e vim embora para cá. Mas eu nunca tive que gritar com ninguém aqui dentro.
E se eu nunca gritei com ninguém aqui dentro, qual outro teria direito de fazê-lo aqui? Eu tenho ferido as pessoas no púlpito, porque esse é um lugar de ferida. Mas é o que eu disse, devemos ter até cuidado. Que dia nós tivemos atrito aqui entre administrador e pastor? Gritos, empurrões, palavras pesadas, descaridosas. Que dia que nós tivemos? Alguém já chegou aqui? Pode chegar e encontrar gritos, mas é operação, é cirurgia que a pessoa está sofrendo ali. Eu não posso rir nesta hora, mas é um testemunho que desafia. Nós nunca desacatamos a ninguém particularmente. Esse púlpito tem ferido, na verdade, e às vezes foi até injusto, em certos casos, mas nós não éramos tão inocentes assim, não. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está aqui, você sabe disso. Não é pelo que você sente, nem pelo que eu sinto, mas de repente Ele nos dá um sinal deste. Por que eu teria que lembrar do que eu esqueci hoje de manhã, agora? Por que veio assim? Agora o profeta disse que quando nós maltratamos uma pessoa, nós estamos maltratando a Cristo. A Cristo. Há muitas maneiras de perseguir uma pessoa dentro da igreja. Há muitas maneiras de perseguir uma moça, um moço, uma família, ser perseguida dentro da igreja. Mas a grandeza do que está lá dentro ainda não foi afetada. Esse comportamento é das coisas de fora, minha filha. É das coisas de fora, meu filho. O profeta diz, mas dentro daquilo está o que você realmente é. Satanás não tem como chantagear. Ele nunca vai poder pegar nada de sua alma. Ele pegou todo o corpo de Jó, mas não pegou 1 milímetro de sua alma. Glória a Deus! Ele tomou todo o corpo de Jó, mas a grandeza lá de dentro ele não pôde chantagear. Nunca! Nunca! Nunca, jamais! Glória a Deus! Essa grandeza que te faz a grande mulher que você é. Essa grandeza que faz o grande homem que você é. É a grandeza de suportar. Satanás simplesmente te tenta e te bate em todas as maneiras aqui, mas aqui embaixo, lá dentro, ele não pode fazer isto, a não ser que você deixe que ele o faça, a menos que você deixe que desça uma raiz de amargura para a sua alma, a menos que você deixe descer o ódio. Porque você pode ser santa, pode ser virgem, pode ser santo, pode ser virgem também. Você pode ser bonzinho, você pode dar bem para os pobres, queimar seu corpo, pode trabalhar 150 anos pela igreja, pode dar sua vida para a igreja, pode fazer tudo, eu posso pregar o evangelho 150 anos, mas se o ódio descer no meu coração, o Espírito Santo não fica ali.
Quem sou eu para censurar a Deus? Você pode ser quem for. As coisas podem ele pode estar batendo com você para lá e para cá. Mas é fácil saber se você odeia alguém ou não. Esse é um exame fatal. Se você fizer um exame introspectivo, um raio-x do seu coração e não encontrar ódio lá dentro, pode saber. Você tem vida. A graça para você. A graça. A graça é o nome mais doce. Graça, 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 graça. Sublime graça. Que o infeliz salvou. Pois aqui você tem tido fé. E fé aqui dentro, lá dentro, você tem tido fé. Essa fé não pode nunca ser objeto de chantagem. Não. Ou você nega sua fé, ou então publique suas fotos. Não, não tem jeito. Pois aqui você tem tido fé, aqui ó, dentro do peito. E fé não vem da consciência de fora, não vem de suas razões, mas na fé não há nenhuma razão. Não, não, não. Se eu cair na razão hoje eu fico doido. Eu tomo atitudes de quem tem razão. Não. Você tem tido isto de Deus, e você sabe que isso está lá dentro. Não me importa o quanto isto pareça errado, você continua sabendo que isto é certo. É assim diz o Senhor, e não há nada que incomode aquilo lá dentro. Nada pode incomodar aquilo. Deixe que falem de você, deixe que prometam estouro. Quando prometer uma bomba para você, diga para ele: há uma outra promessa de uma bomba muito maior. Um grande estrondo do Espírito. Uma tempestade maior. Uma tempestade maior. Neutraliza a outra tempestade. E não há nada que incomode aquilo, essa grandeza que está dentro de você, que essa pequena fé, essa pequena fagulha da eleição, com ela você diz amém a toda a palavra, com ela você ama os errados, com ela você ama a quem não calha na sua simpatia pessoal. Quantas vezes a gente tem que dar mais atenção às pessoas mais incômodas, mais indesejáveis, que até mesmo ouvi-las nos oprime, como diz o profeta. Um pequeno assunto, uma pequenininha coisa, pode servir para você mostrar essa grandeza lá dentro. E não há nada que incomode aquilo. Nada pode incomodar aquilo. Está movendo-se diretamente. Dificuldade não significa nada com isto. Não significa que você tem que viver em angústia, em angústia, em angústia, sufocado, passando diretamente através dessas dificuldades. Pois isto é a palavra, e a palavra é a espada, e a palavra corta.
A espada corta ela mesma, livrando de tudo mais. Vê você? Isto toma a mão da fé para segurar esta palavra. A mão da fé para segurar esta palavra. E isto deixa o chantagista desarmado. Irmãos, por isso que os obreiros aprendem em plenário. Se dar apoio para determinada pessoa, os pastores têm que ser ensinados isto. Os obreiros têm que ser ensinados dessa forma. Reflete medo. Então, não dê aquele apoio. A menos que ele seja entendido como amor, como consideração, como boa dádiva de Deus através de você. Mas fazer favores sob coação, não. Não. Aí não se faz. Faz o que quiser então. Ah, sim, mas então eu tive que sair ao encontro dele porque ele me ameaçou. Me ameaçou. Não vai não. Não tem que ir não. Procura alguém de direito. Este alguém vai te orientar. A força maior que o chantagista tem são as fotos. Ou o filme, é o vídeo. E a força maior que você tem é o Senhor. É a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Não deixe a sua fé ser chantageada, como se ela tivesse sido sequestrada. E esses sequestradores imbecis de lá, dando telefonema dizendo: me dá isto, me dá aquilo, senão eu mato sua fé. Não! Eles não sequestraram a minha fé, não! Não sequestraram a fé de Daniel, de Sadraque, de Misaque e Abednego. Não sequestraram a fé desses homens aqui, dessas mulheres aqui. Quando eles se apossam de uma pessoa, eles viram donos, arrogantes, autoritários, donos do avião, donos dos passageiros, donos daquela vida, donos daquela igreja. Está tudo nas mãos deles. Não. A igreja está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode, ele sequestrou a saúde de Jó. Se você nega, ou então eu acabo com tudo que você tem. Então acaba, trem. Na linguagem do goiano e do mineiro, acaba, trem. Acaba. Mas eu não pode botar meu dedinho lá dentro na fé. Na fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Se eu tenho que ficar podre, leproso, se eu tenho que ser mal visto, se eu tenho que ser humilhado, se eu tenho que ficar quietinho, humilde, tudo bem. Tudo bem. Mas a minha fé não. Você sabe que isso aí é uma caixinha de segredo, somente de Deus. Lá no fundo do mar ela está. Lá dentro do ventre da baleia. Ela está lá dentro. No Jonas. Ela está lá dentro da cova dos leões. Ela está lá dentro da fornalha. Ela está lá dentro da cadeia. O Pedro dormindo, descansado, quando o diabo disse que ia cortar o pescoço dele no outro dia. Eu não vou passar para o outro. Nós temos aqui
ainda 1, 2, 3, 4 parágrafos da mensagem. Então Jesus chegou para justamente o que ia fechar o assunto sobre angústia. Eu não estou queixando, lamentando do tempo, mas nós temos tempo posteriormente. Às vezes a gente come depressa demais, quando deveria relaxar, comer devagarzinho, descansado. A comida faria muito mais bem, seria muito melhor. Para que pressa, não é? E pelo menos hoje é domingo, por que não come devagar? E tudo depressa, mas vamos ficar aqui agora. A alma, o que você é, está dentro de você. E dentro de você nunca aceitou esse ódio que você pensa que tem de alguém. Lá dentro, faz agora. Quem tem ódio aqui, abaixa a sua cabeça e veja se você encontra lá dentro dessa grande coisa, esse ódio. Vê se você encontra isso. Não encontra. Agora, aí você vê um povo pronto, um povo preparado. Eu pergunto, para que orar pelos enfermos mais? Para que, gente? Aí vai chegando a hora que o profeta desejou, que o povo fosse curado pela pregação, que o povo fosse abençoado pela mensagem, que o povo chegasse ao ponto de dizer: diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Chegar a hora de dizer: não precisa impor as mãos, não, basta a palavra. Eu sei que você vai carregar isto, porque isso está dentro de você. Há muitas coisas grandes dentro de um homem. Todas elas partem de uma pequena coisinha: fé na palavra de Deus. Glória a Deus. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus, nós aqui chegamos pela fé. Conhecemos a Tua verdade e sabemos que esta verdade está dentro de nós e nós não podemos viver sem ela. Tudo que contraria esta verdade nos causa transtorno. Por isso, às vezes, nós temos uma vida turbada, ora melancólica, ora solitária, ora agitada, ora falando o que não deveria falar, ora pensando o que não deveria pensar. Mas quando nós sentimos aquela coisa lá dentro, olhamos lá no fundo, há uma coisa que é limpa, há uma coisa que é pura, que não é mesquinha, que não é baixa, que não é rasteira, que não é arrogante, que não tem ciúme baixo, que não tem mentira. Ela é como uma criança pura, limpa. Eu te dou graças, Senhor, porque nós sabemos nesta hora que estas pessoas às quais o Senhor tem dado este penhor não estão sentindo, não, estão tendo uma consciência, uma certeza de que isto está realmente dentro delas. Elas estão se sentindo mais seguras.
o trauma da ameaça, do sequestrador, do chantagista, passa. Passa. Tudo passa. Por que você não passa? Tudo passa. Por que você não passa? O que não passa é só a palavra. Passa sim, inimigo. Passou. Aquela angústia por dentro, refletindo consequências exteriores, mas lá dentro do dentro está isso agora, falando mais alto. Quando isto do dentro de dentro falou, a filhinha do irmão Brana foi embora, descansou na glória, e a sua morte não o escandalizou, e ele cumpriu esse ministério tão glorioso depois disso. Graças a Deus, glória a Jesus. A tensão, a angústia é causada pela chantagem que o diabo faz ao espírito, aos sentimentos, às razões, aos princípios sociais. Mas Deus está acabando com isto. Deus está nos preparando fora da ordem social. Tem que sair de um jeito ou do outro. Você vai sair, você vai encarar problemas que você nunca pensou em encarar. Vai acontecer com você, para você saber que não é por ser bonzinho socialmente que ele vai te levar no rapto. É isso. É agora. Nós estamos sabendo que o próximo passo de Deus é o rapto. E nós não temos que falar de mistério nenhum, a não ser esse grande e único mistério, que é Cristo em você. Essa fé genuína na palavra, que não se mistura com o seu exterior, com seus sentimentos. Aleluia. Agora, eu sei que cada um pode tomar a mensagem como ela é, e na hora em que se sentisse chantageado pelo diabo lá fora, ele saberá usar, ele saberá recorrer a essa parte interior. Vai lá no homem da máquina, vai lá no homem de direito, vai lá naquele que você pode confiar tudo. Ele está dentro aí. Eu sei, irmã. Eu sei, irmã. Está dentro de você. Está dentro de você, irmão. Há um trabalho da mensagem do Espírito para levar o povo, as pessoas, a terem confiança em si próprias, no que está dentro dela. Que não precisa um homem atravessar a cidade para pôr a mão na sua cabeça e ir lá no hospital. Ele já foi com você para lá. Ele está em você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Nunca é demais a gente dizer agora. E vocês, doenças, infecções, causas de infecções, de inflamações, doenças do coração, veias obstruídas, nervos prejudicados, sistema nervoso prejudicado por distorções da coluna, dor na cabeça, dor no pescoço, dor no braço, dor nos rins,
dor no estômago, dor no peito, dor nas pernas, na bexiga, no fígado, mal-estar, intestino desarranjado, preso, hemorróida, prostatite, coisas e coisas e coisas, infecções urinárias e tantas outras coisas, ovários, úteros, trompas, todos os órgãos, baços, vesículas, esôfagos, varizes, veias em geral. Ah, que maratona de bênção! A força interior expele esses males, a fé na palavra expele, repreende, cura, é uma autocura, a cura é você mesma, está dentro de você a cura divina, esse dom está em você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa dívida por pagar, verás como Deus vai abrir a porta. Você vai ver como Deus vai abrir a porta. Simplesmente confie, e quando Ele dizer faça, faça, Ele vai abrir a porta. Você tem que sair dessa chantagem do inimigo, da dívida. Aleluia. Ele está com suas fotos. Glória a Jesus, aleluia. Ele não tem a foto do seu interior, ele não tem a foto que está lá dentro. Se ele tirar uma foto que está lá dentro, ele vai ver a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ei, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa tudo de fora, de fora, de fora, de fora trabalhar. Oh, chantagista, você está lá fora, mas aqui dentro você não entra, porque o homem da máquina não deixa. O homem da máquina está dentro do coração dela, dentro do coração dele. E o meu coração é só de Jesus. A minha alegria é a Santa Cruz. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus, pela cura divina, pela salvação, porque Ele queimou as fotos. Ele queimou as fotos. Agora é só sua palavra contra a dele. E a sua palavra não passa, a dele passa. A dele passa. Tem hora que você tem que medir o inimigo na medida que ele te mede. Se tenho que vencer, tenho que lutar, Senhor. Esforça a minha coragem. Amonta nele. Quebra o pescoço dele. Diz, você é vencido. E um vencido não pode vencer um vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E Ele te ouviu? Ele te ouviu?
Hein? Ele te ouviu mesmo? Aleluia! Então você diz: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força do que está dentro de mim. Não importa o exterior. Ah, inimigo, pode falar, pode fazer o que você quiser. Aqui dentro não. Dentro de mim não. Vá com seus dardos inflamados. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui dentro de mim, você diz assim: aqui dentro de mim, eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar esse tesouro que está dentro de mim até aquele dia final. Dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Tem uma mensagem que diz: Ele tomou sobre si as minhas iniquidades, Ele carregou sobre si as minhas dores, Ele carregou sobre si as minhas transgressões, Ele foi moído pelas minhas iniquidades, e o castigo que tira a minha angústia e me dá paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos aplaudi-lo. Aleluia! Vamos aplaudi-lo. Vamos aplaudi-lo. De pé, de pé. Aleluia! Vamos aplaudi-lo com força. Aleluia! De pé, com toda a força. Aleluia! 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 Angústia e desespero, glória a Deus, isso é para coisa de fora. Lá dentro existe a fé que permanece para sempre. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos salve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.